Estamos de volta hoje falando sobre o uso dos recursos tecnológicos como suporte para a educação. O nosso convidado é o professor Hélio Lemes Costa Júnior. Professor, nós encerramos o bloco anterior falando um pouco sobre a implantação desses recursos nas escolas públicas ou particulares. Mas agora, na prática, quais seriam aí os passos que as escolas devem seguir para conseguirem transformar o ambiente em cyberescola? Bom, existem níveis diferentes de atuação. Por exemplo, de baixo para cima, a gente olhar no ponto de vista da escola, existe uma possibilidade de utilização dos próprios recursos às vezes, que a escola já tem. A maioria das escolas hoje já tem um laboratório, né, de informática. Esse laboratório, muitas vezes, pelo menos é a realidade nossa aqui, né, da nossa região. Eles têm uma conexão com a internet, têm algum tipo de software, mas às vezes são subutilizados, né? Eles são usados apenas com o objetivo do aluno aprender a usar as ferramentas básicas lá do computador, o editor de texto, né, e navegar na internet, fazer uma busca lá no site de busca, mas não é utilizado, por exemplo, para que ele desenvolva um projeto integrado, vamos dizer assim, comunicando com alunos de outras escolas, de outros lugares, de outros países, fazerem um projeto de criar alguma coisa. Então, muitas vezes falta na escola, e aí é uma questão de coordenação. As escolas, a gente encontra realidades assim, cada escola é um mundo completamente diferente. Tanto no nível municipal, estadual, você vai visitar as escolas, você vê. A escola é muito dependente do gestor daquela escola. Difícil a gente ver um projeto que integre e que funcione bem de maneira, né, de maneira, vamos dizer assim, que tenha sucesso e que funcione em todas as escolas. Esse projeto, normalmente, falta coordenação. Mas não tem uma fórmula fechada, né? Não tem. Ela vai se adaptar à realidade, como o senhor disse, diferente aí de cada escola. E aí você vê uns que realizam coisas fantásticas e, ao mesmo tempo, outras escolas na mesma cidade, né, ou seja, estão sob a mesma administração e que não conseguem desenvolver aquele projeto, porque depende muito de uma pessoa tomar a dianteira e realizar aquilo. Então, o que a gente vê, por exemplo, em nível de escola, o que poderia auxiliar bastante era as pessoas da comunidade auxiliarem as escolas. Então, por exemplo, se eu tenho um conhecimento que eu posso auxiliar, que eu posso levar, né, para a escola para poder auxiliar esses projetos, levar uma tecnologia, levar um software, um projeto, né, ir lá, entrar na escola e levar essa informação para dentro da escola. Como exemplo, há cerca de uns 3 anos atrás, nós começamos um projeto aqui, nossos alunos, né, do curso de Sistemas de Informação da FACECA, junto com o Centro de Referência do Professor, nós fomos às escolas públicas para dar manutenção nos laboratórios de informática. Porque muitas vezes o laboratório estava lá, funcionando, parava uma máquina e não tinha mão de obra para poder ir lá e consertar, às vezes um problema simples. Então, nós íamos até lá só para resolver um problema ali do dia a dia. Então, quando a gente fala em cyberescola, estamos falando de coisas super interessantes, 3D, realidade virtual, videoconferência, mas às vezes a escola está com um problema simples, que é um estabilizador queimado, né? Então tem que começar daqui, começar do micro, né? Do pequeno detalhe, começar a resolver esses problemas, né, no nível da escola, até chegar a projetos governamentais grandes, que alguns já foram implantados, deram certo, outros nem tanto, outros foram paralisados no meio, como, por exemplo, né, o projeto Proinfo, que foi de colocar computadores nas escolas. Então, aí vamos falar agora num nível maior, né, vamos dizer assim, pode começar dentro da escola, nesse ponto onde a sociedade, a comunidade auxilia a escola a resolver os seus problemas, leva ideias interessantes para dentro da escola, né? Isso é muito importante. O professor, né, se atualizar, estar por dentro, né, dessas possibilidades, isso também é bastante interessante. Agora, o que falta muitas vezes, o que a gente vê, falta um projeto que inclua tudo. Então, como exemplo, eu já vi casos de o governo doar computadores, né, para uma escola e chegar lá não tinha ninguém para montar esses computadores. Os computadores ficaram guardados durante 2 anos, encaixotados. Quando esse computador foi colocado, né, para funcionar, ele estava obsoleto. Era uma máquina já antiga, você já precisava atualizar, colocar mais memória, né, trocar aquele computador. Né? O software que estava nele já era um software, né, uma versão antiga, você precisava atualizar o software. Então, por quê? Porque
achava-se que resolver o problema da tecnologia na escola é colocar computador na escola. Não é só o computador é uma parte, talvez a menos importante delas, né? Principalmente, né, com o barateamento do custo hoje, né, do computador. Então, é colocar computador, mas, além disso, conectar esses computadores em rede, preparar os professores para poder utilizar o computador, criar, por exemplo, repositórios de informação próprios para a educação Um básica, banco de dados? fundamental, um banco de dados, com cursos, com material didático, onde o aluno, né, da rede pública possa ter acesso àquilo e estudar, ou por conta própria, ou o professor ter acesso àquilo e utilizar aquilo, né, aqueles projetos de aula dentro da sala de aula. Então, existem algumas iniciativas, é o que eu falei, muito descoordenadas. Tem uma iniciativa aqui que dá certo, a outra ali que dá certo, mas elas não são um projeto integrado. Então, a Cyberescola, para ela funcionar com, né, todo o potencial que ela oferece, precisaria se começar a pensar de maneira mais integrada. Integrar, sim. Não é só o computador, não é só o professor, não é só a rede, mas é o todo. Né? A logística completa, completa, né? Você chegar lá e falar assim, olha, isso aqui é um projeto que dá certo. E assim, não é mistério, porque vários projetos que deram certo na Europa, nos Estados Unidos, né? Na Coreia, no Japão, poderiam, não precisa ser copiado, né? Mas pode servir de inspiração para se realizar coisas semelhantes aqui. Existem algumas iniciativas aqui e ali, mas não é um projeto integrado que envolva todas as escolas de todos os níveis. O senhor citou aí países do exterior. Como nós estamos em relação a esses países hoje, quando o assunto é a Cyberescola? Como eu disse, no Brasil a gente tem realidades muito diferentes, né? Nós temos aqui escolas que são no mesmo nível, talvez até melhor do que escolas do primeiro mundo, mas são uma minoria, são poucas escolas, né, para alunos lá da classe A e B, que pagam mensalidades caríssimas e aí que tem acesso, né, a essas tecnologias. Já a escola pública, principalmente, né, no ensino fundamental e médio, que são, né, a escola pública é mais pobre, né, vamos dizer assim, você não encontra essa mesma tecnologia. Por quê? Primeiro, teria que fazer um investimento alto do Estado. O Estado, apesar que tem dinheiro, tem receita, né? Teria que fazer um investimento do Estado, eu digo Estado federal, né, o governo estadual, o poder público, de uma forma geral. Isso. Mas teria que ter um projeto, não basta só criar uma conta lá e dizer assim, olha, eu coloquei tantos reais nessa conta para vocês gastarem com tecnologia. E buscar, desculpa, esses exemplos, os bons exemplos, né, de soluções de tecnologia, ou fora do país, ou mesmo aqui dentro do país, bons projetos que estão dando certo, e replicar isso como um projeto integrado. Então, por exemplo, na França, eu visitei um Centro Nacional de Educação à Distância, em que eles tinham 400 mil alunos estudando à distância ao mesmo tempo, numa instituição só. E eles conseguiam, na época, né, coordenar todo esse projeto, graças a um investimento em tecnologia que eles fizeram, mas não foi um investimento feito em computadores, foi um investimento feito em um projeto de educação que já tinha, quando eu visitei lá, mais de 70 anos, e eles estavam aprimorando até chegar a esse ponto de conseguirem atender 400 mil pessoas e até oferecer, no caso desse centro de educação à distância, né, e até oferecer alfabetização para adultos à distância. Né? Você imagina, você conseguir, né, uma pessoa analfabeta conseguir aprender a ler e escrever num curso à distância. Isso através de material que era enviado, né, para a casa do estudante, material em forma de DVD, né, em forma de apostilas, de gravações, em que ele ia acompanhando aquilo e aprendia, né, a escrita, né, a escrita básica, mesmo a alfabetização. Então, isso não é altíssima tecnologia, isso é um projeto de longo prazo, onde se planejou, se fez um investimento, se criou uma estrutura para isso. Então, essa é uma necessidade que precisa ser enxergada, né, pelos governantes em geral, de fazer uma implantação. Mas enquanto isso não acontece, as iniciativas individuais, elas vão resolvendo um problema aqui ou ali. E eu acho que é uma obrigação nossa, né, como indivíduos, participarmos disso e fazermos oferecermos, né, o nosso conhecimento, a nossa possibilidade, a nossa capacidade para realizar isso dentro das escolas do teu bairro, a escola, né, da tua cidade. Se você é uma pessoa que tem um conhecimento
de tecnologia que pode auxiliar lá na escola vizinha sua, onde você estudou, onde os seus parentes, seus amigos estudam Sim. lá, né? Oferecer a sua ajuda também para melhorar aquela escola. Professor, nós vamos para mais um rápido intervalo e logo depois do intervalo a gente volta a falar mais sobre as novas tecnologias aplicadas à educação. Não saia daí.